Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 1º de março, é um dia muito especial. É aniversário da minha cidade de Igarapé, a cidade que me deu a alegria de conhecer minha esposa, de formar uma família. Então hoje eu clamo ao Senhor que Ele possa continuar abençoando poderosamente a nossa cidade, o nosso povo, e que muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas possam acontecer. E nessa sexta-feira nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 3 e 4, versículos 12 e 13 e versículos 17 ao 28. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto de longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim, veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhes tirem a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram ele e lançaram numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo, resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu espero que esse tempo de Quaresma possa estar sendo para vocês, como está sendo para mim, um tempo maravilhoso, de grandes experiências, de grandes oportunidades para nós mudarmos de vida, para nós deixarmos o amor de Deus ir nos transformando aos poucos, de dentro para fora. E eu fiz questão hoje de meditar com vocês a primeira leitura, que vai falar de José, que vai falar de sonhos e que vai falar principalmente da resposta de Deus. Se você tiver a oportunidade, leia depois toda a história de José, porque essa pode ser também a história da minha vida, a história da sua vida. O amor, a predileção que o pai tinha por José,
despertou nos seus irmãos o ciúme, a inveja, a raiva. E os irmãos já não conversavam mais com ele num clima de paz. Aqueles irmãos não aceitavam a predileção do pai de José. E eles nutriam então um sentimento negativo contra o seu irmão. E aconteceu esse dia então que eles estavam cuidando do rebanho. E o pai de José manda José ao encontro deles. E ali eles vão tramar a morte de José. Ali eles vão tramar o fim da história daquele filho que era amado por seu pai. Eles queriam matá-lo, mas resolvem então jogá-lo numa cisterna. E quando vem alguns homens que estavam levando produtos para o Egito, eles então vendem o irmão, e aquele irmão, ele vai ser levado como escravo para o Egito. A história de José, meus irmãos, é uma história que nós devemos meditar sempre com o coração aberto e entender que Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. É tão maravilhoso nós entendermos isso, nós vivermos isso no nosso dia a dia. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para mim. E guarda isso no seu coração. Hoje, pode parecer que tudo está dando errado. Hoje pode parecer que Deus até se esqueceu de você. Hoje você pode sentir que as suas orações não estão sendo ouvidas. Você pode se sentir como um zero à esquerda, sem valor para ninguém, não conseguindo atrair a atenção de Deus. Mas eu queria te convidar para olhar para a história de José. Aqueles irmãos, eles tramaram então o fim de José. Arrancaram do pai aquilo que ele mais amava por inveja, por ciúme. E José então, ele é levado como escravo para o Egito. Mas Deus havia capacitado José com um dom muito especial, que era o dom de interpretar os sonhos. Por isso os irmãos o chamavam de o sonhador. E veja bem, Deus deu para José um dom específico. E esse dom seria fundamental para o futuro de José e da sua família. José então ali no Egito, ele vai viver momentos de dor como um escravo. E num certo momento José, ele é jogado na prisão. E algumas pessoas que estavam na prisão vão contar para José um sonho. E José então ele vai interpretar o sonho. E quando ele interpreta o sonho, ele fala para aquele homem o que iria acontecer. E aquele homem, ele que um dia já trabalhou com o rei como copeiro do rei, ele iria trabalhar novamente. E aconteceu da maneira que José interpretou. Num certo dia, depois que essa cena aconteceu, o rei estava atormentado porque ele teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. E foi aí que a mão de Deus começou a agir. Quando aquele homem que estava preso e hoje estava trabalhando com o rei, ele ouviu o que o rei estava falando e ele toma a liberdade de chegar diante do rei do Egito e de dizer: meu senhor, tem um jovem que interpretou meu sonho e hoje eu estou aqui diante do Senhor. Ele está preso lá no cárcere. O rei então manda buscar José. José se apresenta diante do rei. O rei conta para José o seu sonho. E nesse sonho haviam 7 vacas magras e 7 gordas. E Deus então dá a José a interpretação do sonho. No Egito haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E José, ele não somente interpreta aquele sonho, ele fala para o rei o que o rei deveria fazer. Nos 7 anos de abundância, que eles pudessem guardar, estocar grãos, estocar alimento, para que quando viessem
os 7 anos de escassez, eles tivessem alimento para passar aquele tempo difícil. O rei se agradou tanto de José, que colocou um anel no seu dedo e deu para ele tanto poder, que José, ele só ficou abaixo do rei. Tudo aconteceu da maneira que José interpretou o sonho. E não somente o povo do Egito foi salvo da fome, e ainda viam pessoas de outros povos comprar alimento no Egito. E dentre essas pessoas, a família de José. José tem a oportunidade de reencontrar seus irmãos e de depois reencontrar seu pai e de trazê-los para morar com ele no Egito. Meus irmãos, eu fiz um resumo dessa história porque ela toca muito meu coração para dizer das promessas de Deus, para dizer para mim e para você que nós nunca devemos duvidar de Deus, que principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, naqueles momentos que nós achamos que é até um castigo, que é até uma maldição, nós não podemos duvidar que o Senhor está conosco em todos os momentos. E aquele mal aparente, feito pelos irmãos de José, era um mal permitido pelo Senhor, porque aquilo se transformaria em bênção, em salvação. E José, de humilhado, ele se torna um exaltado, porque é isso que o Senhor faz com aqueles que amam a Deus. É isso que o Senhor faz com aqueles que honram o seu nome, com aqueles que nos momentos difíceis, nas tempestades, na dor, na doença, permanecem firmes na sua presença. E eu quero dizer isso para você, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, porque o Senhor não se esqueceu de você. Existem muitas situações na nossa vida que são permitidas pelo Senhor, para que através dessas situações, o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, assim como foi na vida de José. É por isso que nós devemos lembrar que nas provações o Senhor está conosco. É por isso que nós devemos lembrar da permissão do Senhor nas lutas, nas provações e em muitas perseguições que nós passamos. O Senhor esteve com José em cada passo. Estava com ele quando ele era amado pelo seu pai. O Senhor estava com José quando foi humilhado pelos seus irmãos. O Senhor estava com José quando ele foi vendido como escravo. O Senhor estava com José quando ele foi preso. O Senhor estava com José quando ele foi colocado diante do rei. O Senhor estava com José quando José recebeu aquele título de honra. O Senhor sempre esteve com José. E o Senhor, Ele está conosco a todo momento, a todo instante. Esse tempo de Quaresma deve nos levar a meditar sobre isso e renovar a nossa fé. Porque no momento desse, como aconteceu com José, quantos desistem de servir a Deus? Quantos desistem da caminhada de fé? Quantos se entregam à tristeza, à dor, ao sofrimento e não conseguem ver a mão de Deus agindo? E a mão de Deus age, meus irmãos, não somente quando Ele nos livra de um problema, mas a mão de Deus age principalmente quando o problema vem e Ele manifesta o seu amor e nos fortalece, porque Deus não impediu que tudo acontecesse com José, mas em cada acontecimento Deus o honrou. Deus fez de José uma luz tão forte que brilhou em todo o Egito. E é assim, meu irmão e minha irmã, que o Senhor deseja fazer através de cada um de nós, porque nós temos duas maneiras de encarar os nossos problemas. Primeiro, nós podemos nos entregar, achar que tudo acabou. E segundo, podemos fazer como José, porque a Bíblia não mostra em momento algum José murmurando, lamentando, mas não. José, quando estava sendo humilhado,
ele era uma testemunha do Senhor. Quando ele estava diante do rei, ele era uma testemunha do Senhor. Então, vamos optar pela segunda opção. Passar pelas nossas provas louvando, exaltando e adorando o nosso Deus. Passar pelas nossas lutas, testemunhando o amor de Deus e a sua misericórdia. E tendo a certeza que o mesmo Deus que está conosco nas alegrias e nos momentos bons, é o mesmo Deus que está conosco na prova, na tribulação. E é o mesmo Deus que vai nos honrar e que através de nós o seu nome será glorificado. E muitos conhecerão a grandeza e o poder do nosso Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, hoje nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque à medida que nós vivemos essa quaresma e que nos alimentamos da sua palavra, o Senhor fala ao nosso coração. E obrigado por nos falar hoje, Senhor, esse testemunho maravilhoso da manifestação do seu amor na vida de José e através de José. Mesmo aqueles irmãos que o humilharam, eles também foram abençoados. Senhor, que possamos confiar em Ti, no poder da sua palavra. Aumenta a nossa fé, Senhor. Renova a nossa fé, para que possamos caminhar diante das tribulações com a certeza, eu não estou sozinho. E se eu estou passando por esse problema, eu creio que é permissão do Senhor e Ele está comigo. E através dessa situação que eu estou passando, o nome do Senhor vai ser glorificado. Que possamos, Senhor, viver hoje essa experiência. Sim, Senhor, dá-nos uma fé viva, dá-nos uma fé nova, e que possamos, principalmente nos momentos difíceis, lembrar de José e ter a certeza da sua palavra. Quando o Senhor diz, os humilhados serão exaltados. Nós cremos nisso, Senhor. Nós confiamos na sua palavra que nos diz, no livro de Romanos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. Então, Senhor, nos fortalece diante das batalhas, das perseguições, das aflições, das doenças, da dor. Diante das perseguições, não nos deixe desistir, mas que possamos, Senhor, renovados pelo Espírito Santo, caminhar, andar de cabeça erguida e ter a certeza que o Senhor está conosco, ter a certeza que nós não estamos sozinhos e que nós precisamos ser fiéis, que nós precisamos lutar todos os dias e o Senhor agirá. O Senhor agirá. Eu creio, Senhor, que o inimigo será envergonhado, assim como o inimigo foi envergonhado na vida de José e na vida de todos os seus servos. O inimigo será envergonhado e o seu nome será exaltado, e através do testemunho muitos se renderão ao seu amor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.